essa terceira parte, uma palavra rápida, essa terceira parte ela está assim dividida. Existe uma introdução, que vocês estão vendo aí, que é uma parte de texto e que explica, primeiro, alguma coisa que na verdade a gente já fez, tá? Então essa primeira parte aí a gente na verdade já fez, já leu, que explica justamente o que são os tempos e as fases do catecumenato, não é isso? Vocês estão craques nisso aí, vamos fazer a revisão então? Primeiro tempo de uma catequese de inspiração catecumenal, qual que é? Tempo do querigma ou pré-catecumenato. Está muito fraco, vou dar 0 para vocês. Vamos lá. Primeiro tempo, tempo do querigma ou pré-catecumenato. Ok. Primeiro. Segundo tempo, catecumenato ou tempo do aprofundamento ou da catequese. Ok? Terceiro, iluminação, purificação ou tempo da eleição, é a mesma coisa. Quarto, mistagogia, ok? Isso tem que estar na ponta da língua, ok? Tem que estar na ponta da língua e, é claro, na cabeça, né? Estou falando de um itinerário catequético de inspiração catecumenal, ele precisa ter quantos tempos? 4. Querigma, catecumenato, iluminação, mistagogia. Beleza, ok? Então vocês já estão com 2,5. Tá? Primeiro. E nós falamos aí também, depois eu vou mostrar isso para vocês, nós falamos aí também nessa introdução de fases. As fases foram, na verdade, etapas que nós, o grupo que trabalhou, inseriu ao longo daquele que é o tempo mais longo, que é justamente o tempo do aprofundamento. Tá claro? Então a gente decidiu justamente fazer o quê? No decorrer do tempo do catecumenato, da catequese, do aprofundamento, a gente faz o quê? Faz uma série de encontros e aí uma celebração. E aí passa de uma fase para a outra. Vocês entenderam o que é a fase? Então foi uma maneira pedagógica, né, que a gente encontrou de justamente fazer o quê? Um pouco dividir o catecumenato, que é um tempo bastante longo. Por exemplo, o catecumenato do itinerário com crianças, ele pode durar o quê? 2 anos, 3 anos, vai depender das realidades. Tá claro? Então ele é um tempo longo. E aí como é que a gente trabalha justamente esse tempo? A partir da lógica das fases. É aonde, inclusive, aí vamos depender das realidades, é aonde a equipe não quis entrar. Então, por exemplo, existem algumas dioceses que têm lá na sua realidade aquela dificuldade de fazer um encontro, falando de crianças agora, um encontro mais sistemático, por exemplo, no mês de janeiro, no mês de fevereiro. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a criançada está de férias, muitas vezes é a única oportunidade que tem, né, num contexto, por exemplo, urbano, né, de estar mais diretamente com o pai, com a mãe, né? Às vezes passa dias e dias praticamente vendo o pai de manhã e à noite, não é isso? Nós temos essas realidades, não há como a gente negar isso, né? E eventualmente pode-se lá que uma comunidade ela decida justamente o quê? Bom, aqui não é férias, no sentido, fecha tudo, fecha as portas da igreja, não é isso. Mas não dá para a gente fazer um caminho mais sistemático, porque vão ter, por exemplo, lá 2, 3, 4, 5, 10 do grupo que não estão na comunidade. Tá claro? Vocês conseguem entender isso? Então a gente pode propor, é claro,
Por exemplo, né, no meu tempo de seminarista, e portanto estou falando de 457 anos atrás, né, pouco mais, né, o meu tempo de seminarista eu gostava de fazer isso, né, que a gente chamava assim, colônia de férias com Jesus. Era um grupo de seminaristas, um mais doido que o outro, e a gente fazia isso com a criançada, né? Reunia lá numa semana, passava o mês de janeiro todo fazendo isso, né? Reunia numa paróquia, e aí fazia lá uns jogos, né, uma animação, não deixava de ser uma catequese, mas não era uma catequese sistemática. Vocês estão entendendo? Então, a gente muitas vezes vai ter que se deparar com essas realidades, né? Todo mundo entende isso? E aí, o sistema justamente de ter dividido o catecumenato em fases nos ajuda, tá claro? Porque aí eu eventualmente, o que eu posso fazer? Eu chego numa fase, dou uma parada, e quando for retomar esse caminho mais sistemático, eu estou numa outra fase. Todo mundo conseguiu entender isso? Então, para ajudar vocês, peguem aí, eu vou tomar por questão de praticidade, tá? Peguem aí, por favor, a página 72, né? É bom a gente folhear para ir ganhando justamente habilidade, né? Peguem aí, por favor, a página 72, aí pode quem aí ao lado de repente não tem, estica o olho aí para ver com o companheiro do lado, tá? Para vocês verem justamente o que são as fases. Estão vendo lá, ó? Na metade da página, estão vendo lá? Segundo tempo. Acharam? Todo mundo achou? Né? Na metade da página, segundo tempo, começa o catecumenato. Então, tem lá, como aqui, no caso, a gente está olhando para o catecumenato com adultos, né? Então a gente faz lá uma proposta de duração mínima de quê? De quanto tempo? 12 meses, 1 ano. Estão vendo aqui? Não é intensivão, não é, tá claro? Não é supletivo, tá claro? Não é pacotão. Quer dizer, aqui um período de 12 meses para a gente fazer uma caminhada de aprofundamento com os adultos. Tá claro? E aí, vejam lá, qual é a primeira fase? Vocês estão vendo lá? Palavra de Deus. Estão vendo o que é uma fase? E aí tem, na coluna, né, de quem olha, a coluna esquerda, de quem olha, né, objetivo. Vocês estão vendo? Toda fase tem um objetivo. Vamos ler? Proporcionar uma visão de conjunto da revelação de Deus presente na Sagrada Escritura. Tá claro? O tema é a Palavra de Deus, né? Estamos abrindo, lembram que a gente conversou na terça-feira, se eu não me engano, que a Palavra de Deus precisava ser o eixo central, né, do itinerário. Olha aí, então a gente já abre com o quê? Palavra de Deus. Vamos conversar sobre a revelação, a Palavra de Deus. E aí, quem está olhando no lado direito tem uma outra coluna. Vocês viram lá? Que se chama eixos temáticos. Aqui uma palavra explicativa. Por favor, não confundam eixos temáticos com temas. O que isso significa? Não é para ninguém, por favor, botar o olho aqui e dizer, aqui são 2 encontros. Vocês estão vendo que tem 2 pontos, não é? Tem 2 pontos. O primeiro, introdução à Sagrada Escritura, primeiro e segundo Testamento, e a leitura orante. Tem 2 eixos temáticos, que nenhuma desavisada comece a achar que isso aqui é o quê? Tema. Então, no primeiro dia do encontro, o que a gente faz? Tem que correr a toque de caixa, fazer Primeiro Testamento e Novo Testamento, tá? Tem que fazer tudo aqui, ó.
Por quê? Porque está escrito no itinerário que é um encontro só, é um tema só. Não é nada disso. Vocês estão entendendo? Não é nada disso. Então é um debruçar-se. Isso vai depender, por exemplo, pode ser que eu tenha um grupo aqui, são catecúmenos. Pode ser que eu tenha um grupo aqui que não saiba nada de Bíblia. Quem é que vai medir isso? É o catequista, não é isso? É o catequista quem vai ter que medir isso. Então, aqui tem um grupo aqui, são 5, eles não sabem nada de Bíblia. Então, da onde que eu tenho que partir? Explicar para eles o que é a Bíblia, né? Começar lá daquele beabá, lembram? Bíblia, coleção de livros. Então, a Bíblia não é um livro só, mas na verdade tem vários livros. Vocês estão entendendo? Ou então, posso imaginar que eu tenho aqui nesse grupo, né, alguém que não foi batizado. Dou um exemplo. Meu pai, dou um exemplo para vocês. Meu pai não foi batizado. Meu pai foi batizado quando adulto. Porém, meu pai veio de uma família batista. Logo, o que vocês podem imaginar? Que ele tinha um conhecimento da Escritura ou não? Sim, ele não tinha sido batizado por causa da tradição cristã na qual ele estava, né? Depois ele conheceu minha mãe, eles foram fazendo as experiências deles, né? Ele, dentre essas experiências, aquela dele querer professar a fé dele na Igreja Católica, e aí ele foi batizado quando adulto, tá? Mas não porque ele nunca fez uma experiência cristã, tá claro? É um outro cenário, né? Mas ele tinha feito uma experiência cristã numa igreja, no caso dele, a Igreja Batista, que não tem uma tradição de batizar crianças. Por isso ele não foi batizado. Vocês entendem isso? Todo mundo? Na Igreja Ortodoxa é reconhecido. A gente só tem que ter cuidado com o quê? Com igrejas brasileiras que se chamam de ortodoxa. São coisas diferentes. Tá claro? O batismo da igreja oriental, da igreja assim chamada ortodoxa, ele é válido, ele é reconhecido por nós. Tá claro? Agora, existem por aí, aqui não sei medir isso. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, posso falar disso com muita tranquilidade. Antigamente eles se chamavam de igreja brasileira. Hoje, por uma questão de marketing, estratégia, eles estão se fazendo chamar de igrejas ortodoxas brasileiras. Só que eles tiram brasileira. E aí você passa, estou falando do Rio de Janeiro. Tá? Isso, estou falando do Rio de Janeiro. Exatamente, eu estou falando do nosso caso lá, por isso que eu estou precisando isso. Então, eles estão se chamando de igreja ortodoxa, mas não são ortodoxos, é a igreja brasileira, católica, assim chamada brasileira. Quer dizer, quando uma pessoa que já é batizada e entra, né, quer fazer um caminho na igreja católica, ela não existe rebatismo, tá claro? Isso. Ele vai fazer uma profissão de fé. Ele pode, inclusive, fazer o quê? O rito que nós vamos fazer hoje. É bom evitar o nome confirmação, porque pode dar a conotação de que seja o sacramento da confirmação. E não é. É uma profissão de fé pública. Quer dizer, é uma pessoa que diz, olha, eu fui batizado na igreja X, mas agora eu quero professar minha fé na igreja católica. É esse o gesto. Na verdade, tecnicamente, a igreja ortodoxa é uma, a igreja brasileira é outra. É isso que eu quero que vocês entendam. Não tem como medir isso aqui na realidade de Campo Grande, ok? Estou falando a partir do cenário nacional. A igreja ortodoxa é uma igreja que existe, na verdade, tem uma longa tradição, quer dizer, a fé cristã, ela nasceu de duas grandes experiências, a experiência ocidental, a experiência oriental.
num determinado momento, por razões várias, aqui não dá para a gente aprofundar isso, mas houve uma ruptura entre o Ocidente e o Oriente. O Oriente cristão se chamou de ortodoxo. O Ocidente cristão se chamou de católico. Ok? Então, nós somos da Igreja Católica, isto é, estamos ligados à tradição ocidental. A Igreja Ortodoxa, a original, tá? Não tem lá aquela propaganda? Recuse imitações. Vocês conhecem? É disso aqui que eu estou falando. Recusem imitações. A Igreja Ortodoxa é a Igreja Oriental. Ok? Com relação à prática batismal da Igreja Oriental, Ortodoxa, nenhum problema. No sentido de quê? De reconhecer que o que eles lá administram é o batismo. Tá claro? A igreja brasileira, em muitos lugares, por uma questão justamente de aproximação, de estratégia, é feio o que eu vou dizer, às vezes de enganar, né? Porque não estou muito por dentro desse negócio, né? Então eu vejo lá, está escrito que a igreja, por exemplo, ortodoxa brasileira, católica brasileira, tá claro? Aí eu entro, peço o batismo e etc, etc. Estou acreditando que estou batizando o meu filho, estou recebendo um sacramento na Igreja Católica Romana, mas não é. É a razão, inclusive, pela qual vocês vão notar, olha a sigla, CNBB, vocês já viram? Quer dizer, ela não se chama Conferência Episcopal Brasileira. Tá claro? Vocês entendem por quê? Porque a palavra brasileira tem um uso, né? A gente não usa tecnicamente a expressão igreja brasileira. Vocês entendem por quê? Qual é a expressão que tecnicamente nós usamos? A igreja no Brasil. E aí, quando eu estou falando de igreja no Brasil, é a Igreja Católica Romana. É a nossa igreja. Por isso, justamente a sigla, Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros do Brasil. Vocês estão entendendo? O que é a CNBB? Ok? Então, quando é a experiência de batismo na igreja brasileira, não é reconhecida. Tá claro? Nenhum sacramento. Casei com um ministro da igreja brasileira, não é reconhecido. Deu para entender o que são os eixos temáticos? Ok? E aí depois, são as... O Padre Eduardo não falou para vocês ontem da comissão, não foi? A comissão diocesana, a comissão paroquial, aqui, já com os padres, né? A gente já conversou, talvez o que vai se desenhar será uma comissão por forania, não é isso? Alguns de vocês conhecem essa estrutura da diocese de vocês, né? Ela está dividida em foranias, né? São 3, não é isso? 4 foranias. 5 agora com a rural, isso. 5, 6, 5 ou 6? 5, tá? Então a gente já conversou um pouco, inclusive ontem os padres se reuniram e os leigos que lá estavam se reuniram inclusive por forania, para a gente começar a trocar as primeiras ideias, né? Então, aquilo que o Padre Eduardo falou com vocês, então qual é a tarefa da forania? Qual é a tarefa da diocese? Qual é a tarefa lá do grupo na paróquia que vai pensar isso?
debruçar-se sobre esses eixos temáticos e justamente fazer o quê? Desenvolver quais são os temas. Tá claro? Orientações, indicações. Agora é claro que quem lá na base, quem lá na ponta vai ter que ter esta habilidade vai ser quem? Quem que vai ter que lá na base ter essa habilidade? O catequista, o catequista. Tá claro? Porque vai ser, ele é o único, vocês estão entendendo isso? O catequista é o único que de fato, lá na base, vai conseguir medir o quê? Posso acelerar, tá claro? Posso acelerar, como é que eu sei? Só no contato pessoal. Vocês estão entendendo? Bom, aqui eu estou diante de um grupo onde eu posso acelerar. Estou diante de um grupo, de um momento em que eu preciso fazer o quê? Retardar, ir mais devagar. Quem é que pode medir isso? Só o catequista, né? Isso vai variar, é claro, de quê? De grupo para grupo, é claro, né? Eu tenho uma experiência de 10 grupos de catequese, né? Termina um, começa o outro, não é isso? Então eu vou ter com certeza uma marcha de caminhada diferente para cada grupo, correto? Aonde não é o ideal, mas vamos dizer que, né, por uma questão ali de necessidade, de urgência pastoral, eu estou naquele ano ali com 2 grupos catequéticos, tá? Eles não vão fazer a mesma caminhada, vocês estão entendendo? Não vão fazer a mesma caminhada. Aqui com o grupo da quarta-feira, 3 da tarde, eu tenho um passo, não é isso? Com o grupo da quinta-feira, 19 horas, eu tenho o quê? Um outro passo. Quem tem que ter habilidade para medir isso? O catequista. Aí é o trabalho específico do catequista. Então, quem aí, né, tem essa bonita tarefa, esse bonito ministério, precisa entender isso. Bom, aqui eu tenho que entender bem que eixo temático não é tema. E aí, cada fase, vejam lá, vamos continuar na página 72. Cada fase, ela termina, ela tem o seu ponto culminante com o quê? Com uma celebração. Nesse caso aqui, qual é a celebração? Da palavra de Deus, está claro? O eixo temático, né, da fase, ele agora se reproduz em forma justamente de quê? De celebração. Está claro? Aí vamos continuar na página 73. Entenderam a lógica? Então só vamos passar o olho, olha lá. Segunda fase é sobre o quê? Pessoa humana. Celebração da vida. Tá claro? Então a gente vai discutir justamente o significado, o sentido da vida. Termina com que celebração? Uma celebração da vida. Terceira fase, estamos no meio da página. Jesus o Cristo, é ali a grande fase cristocêntrica. Como é que termina essa fase? Com uma que nós chamamos assim, jornada do discipulado. E assim por, né, diante. Página 75. Tem o quê? Celebração do quê? Da eleição. Quando? Olha, é o ideal. Tá claro? É o ideal. E assim, tal como previsto no RICA, se inicia qual tempo? O tempo da quaresma, litúrgico, mas do catecumenato, como é o nome dele? Iluminação, purificação. Tá claro? Quaresma, ideal, tá? Isso é ideal. O quaresma é o tempo da iluminação, purificação. Segue, vira a página, por favor. E aí nós estamos, né? Lá no terceiro tempo, estão vendo lá? Ele vai seguindo, ao longo da página 76, ele vai seguindo
os 40 dias da quaresma, página 77, inicia-se o quarto tempo, que é o tempo da mistagogia. Durante qual tempo? Calma, lá em cima, vê lá em cima, olha lá em cima, tempo da mistagogia, tempo pascal. Quantos dias tem o tempo pascal? 50 dias. 50 dias. Esse é o tempo da mistagogia. Depois, aí é uma outra coisa. Página 77. Como é que termina? A Páscoa termina com a festa de Pentecostes. Então, usada a festa de Pentecostes justamente para fazer o quê? Uma grande, exatamente, celebração de envio. E aí, nesse caso, o itinerário terminou ou não? Sim. O itinerário não tem que durar 12 meses. O itinerário não tem que durar 12 meses. O itinerário, ele faz o quê? Nos dá sugestões de tempo mínimo. Tempo mínimo. Tá claro? Ele não tem que durar 12 meses. Vocês conseguem entender isso? Ele dá indicações de tempo mínimo. Então, o que nós estamos dizendo lá? Nesse itinerário que nós estamos olhando, que é o do catecumenato com adultos. O que está dito aí? O que está dito aí é que o tempo do aprofundamento leva ao quê? No mínimo 12 meses. São vocês, depois é a diocese, é a forania, é a paróquia, é o próprio catequista, tá claro? Que vai ter que ter a maturidade para dizer o quê? Aqui, nesse grupo, não dá para ser 12 meses, tem que ser 24. Tá claro? Deixa de vigorar, Padre Eduardo já falou isso para vocês, estou relembrando. Deixa de vigorar aquela lógica que muitas vezes é nefasta, tá? É ruim, de que tem tempo para começar e tempo para terminar. Tem tempo para terminar, mas a gente não pode ficar, porque depois a gente vai se complicar. Ah, não, tem que terminar em maio, tem que terminar em maio. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tem que terminar quando? Quando o interlocutor está maduro. Porque, pegar o exemplo da pastoral do batismo. Exemplo, tá? Ah, são 5 encontros, são 3 encontros, são 4 encontros. Dá certo isso? Vocês sabem que não. Vamos ser honestos, né? Dá certo isso? Essa coisa, aqui, aí fica lá o pai, quem trabalha aí com crianças, né? Fica lá o pai e a mãe, primeira pergunta que fazem: quando é que vai terminar? Pois é, primeiro lugar, como mudar essa cultura? Internamente. Nós somos os primeiros a começar internamente, tá claro? A entender que essa cultura, ela é uma cultura perigosa. Então, começar a gente a acertar também a nossa linguagem. Então, a inspiração catecumenal, ela passa necessariamente pelo quê? Pela uma mudança de compreensão também do tempo, que não é mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas os tempos eles passam a ser quais tempos? Querigma, catequese, iluminação, mistagogia. Esses são os tempos que nos regem. Tá claro? Quer dizer, quando é que o itinerário termina? Quando alguém foi capaz de fazer o quê? Esse percurso.
se ele levou um dia, se ele levou 365 dias, o que nos interessa é que ele fez o percurso. Tá claro? Para ir de Campo Grande ao Rio de Janeiro, tá? Eu não posso dizer que eu levo 2h30. Eu posso dizer isso? Não. Quer dizer, leva 2h30 quem for de avião, mas, né, espero que não, se o pneu do avião furar. Pois é, espero que não fure. Quem for de carro vai levar 2h30? Não. Vocês estão entendendo? Vai chegar no mesmo lugar. Quem for a pé vai levar 2h30? Menos ainda, gente. Chega. Demora, mas chega. Tá claro? Então eu sei qual é o caminho, vocês estão entendendo? É sair de Campo Grande e chegar ao Rio de Janeiro. Agora eu vou ter que ter a capacidade justamente de entender o quê? Que se eu estou indo por um meio de transporte, avião, isso leva X horas. Tá claro? Eu começo a ter uma relação diferente com o cronômetro. Vocês estão entendendo? O problema é que na nossa catequese, o cronômetro está na frente de todas as outras coisas. Vocês entendem isso? Vocês conseguem entender isso? O cronômetro está na frente de todas as outras coisas. O cronômetro não pode ser quando a gente está falando de educação na fé. Não pode ser. Ó, você tem 5 minutos para se converter. Funciona assim? E por que a gente propõe isso para as pessoas? Tá claro? O cronômetro não pode ser Tem que ter cronômetro? Tem que ter. Mas ele não pode ser Vocês estão entendendo? Porque também eu não posso, né, dizer para uma pessoa, né, ó, você vai começar aqui uma caminhada, mas ó, já te digo logo, vai começar e não vai ter fim. Também não, aí não é iniciação. Vocês estão entendendo? A iniciação, ela supõe justamente o quê? Um início e um fim. É claro que o fim não é abandono da fé, mas o fim é justamente isso. Vejam lá, ó, 77, página 77, que é a que vocês estão olhando. Qual é o fim? O envio missionário. Esse é o fim, tá claro? O fim não é, chegamos ao 12º mês, tá claro? Mas nós chegamos a uma experiência onde esse meu irmão, essa minha irmã, já está capaz justamente de fazer o quê? Com seus direitos e deveres, fazer uma bonita experiência eclesial. Por isso, justamente, como é que termina? Envio missionário. Todos os itinerários terminam com essa grande experiência de quê? De missão. Que não é missão, vou para a África, mas é encontrar o meu espaço, né? Assumir o meu lugar na comunidade da fé. Né? Uma pastoral, um grupo, um serviço. Né? Pode ser, né? Eu sou um médico, exemplo, né? Eu sou um médico, então depois do itinerário eu vou começar lá a fazer, por exemplo, um serviço de assistência dentro da minha área. Vocês estão entendendo? Dentro da minha área. Essa pessoa virou discípulo. Né? Começa a fazer não mais medicina pura e simplesmente para ganhar dinheiro, mas ela começa a fazer também medicina para a comunidade. Né? Tem ali um momentozinho de plantão, onde ela coloca a serviço da comunidade todas as suas habilidades. Por exemplo, um educador. Então, olha, aqui na comunidade eu vou ajudar, né? Eu vou ajudar justamente a fazer o quê? Pegar a criançada que tem dificuldade, né? Que não sabe ainda ler e escrever, e aqui eu vou me colocar a serviço. Um dia por semana eu sento aqui com a criançada para ajudar a criançada a aprender a ler e escrever. Tá claro?
virei justamente o quê? Um missionário. Eu quero primeiro que vocês peguem essa estrutura geral, mordeiem essa estrutura geral aqui dos tempos e das fases, e depois eu vou falar sobre algumas coisas, vou usar essa imagem, tá? Primeiro eu estou colocando o esqueleto, depois a gente vai ter que botar nesse esqueleto aí o quê? Carne, músculos, tá? Vamos lá, primeiro eu estou... É esqueleto, não... O esqueleto, qual que é? Tempos e fases. Vocês entenderam esse esqueleto? Então, esses tempos e essas fases estão presentes nos 4 itinerários. Estamos falando do esqueleto, tá claro? Então, qual é o primeiro itinerário? Que é o que vocês estavam olhando. Catecúmenos adultos. Isto é, qual é o cenário aqui? É aquele adulto que não foi batizado. Tá claro? O adulto que não foi batizado. E, portanto, esse é o catecúmeno. Segundo itinerário, passa aí página 78, vira aí. Segundo itinerário, qual é? Catequizando adulto. Quer dizer, sempre é catequese com adultos. Mas qual é a situação desse adulto? Podem ser 3, tá? Podem ser 3 situações. Primeira situação, ele foi batizado, mas não foi confirmado e nem eucaristizado, ok? Primeira situação. Segunda situação, ele foi batizado e confirmado. Não tem? Sim, pessoas mais antigas, não é isso? Então, qual é o sacramento que o itinerário vai propor para ele? Eucaristia. Terceira situação, ele foi batizado e tem já a prática eucarística. Qual é o sacramento que vai ser proposto a ele? A confirmação. 3 situações. Esse é o catequizando adulto. Vou repetir. Já foi batizado, mas não tem os 2 outros sacramentos. Primeira situação. Segunda situação, foi batizado, foi confirmado, mas não tem Eucaristia. Terceira situação, foi batizado, tem vivência eucarística, mas não tem a confirmação. Ok? Esse é o catequizando adulto. Quer dizer, quando eu me deparo com essa situação pastoral, de alguém que foi batizado e está se reaproximando da igreja para solicitar o matrimônio, eu posso propor para ele, jamais obrigar. Aí que vai entrar o trabalho justamente da diocese. Quer dizer, no sentido justamente de quê? De pensar, a diocese de você está pensando já, pensar justamente quais serão os subsídios. Ok? Para aprofundar isso. Então, a diocese, por exemplo, Dom Dimas tem repetido isso, ele pensa, né, como é que a diocese vai executar isso, a gente tem que ver. Ele pensa justamente em fazer o quê? Em criar uma estrutura dentro da diocese de vocês, aonde esses temas estariam, os temas agora, tá com conteúdo, eles estariam disponíveis no site. E aí vocês vão entrar, vão estudar, quem quiser imprimir alguma coisa, aí é onde, atenção, a nossa equipe não quis impor, obrigar nada. Vocês têm que entender o quê? Eu hoje estou falando sobre isso aqui na Diocese de Campo Grande, que tem a sua realidade, tem a sua característica, tá claro? Nesse exato momento, onde é que o Padre Eduardo está falando sobre isso? Santa Catarina, para várias dioceses. São outras realidades. Olha o plural, põe plural. Outras realidades. Então, aonde em nenhum momento a nossa comissão, a comissão
que em nome justamente da dimensão de animação bíblico-catequética trabalhou isso, a gente não quis, por isso chamou justamente de eixo temático, para não dizer para ninguém, olha, vocês viram, o Padre Eduardo tem o material de conteúdo dele, mas nós não usamos. Vocês já perceberam isso? Perceberam isso? Ele tem o material de conteúdo dele. Isso aqui não é fruto da cabeça dele, tá claro? E, portanto, ele não fez isso, tá? Ele não fez isso porque entendeu muito bem a proposta. Então, ele colaborou, mas em nenhum momento disse lá, ó, usem o meu material, porque a gente não tinha essa intenção. É aonde a diocese tem que tomar as suas decisões. Por isso, justamente, a nossa conversa com os padres, tá claro? Por isso que aqui nós somos um grupo ampliado, não é só de catequistas, porque a gente vai ter que, num trabalho, né, bonito, de comunhão, tomar as nossas decisões com relação ao conteúdo. Com certeza. Né? Então, esse material expressa melhor aquilo que nós vivemos aqui, aquele material, tá? Repito, a intenção de Dom Dimas, ele tem falado isso, que esses conteúdos, eles estariam sendo preparados por uma comissão diocesana, e aí todo mundo que quer ter contato com esses conteúdos vai ao site. Nós temos que aprender justamente a entender o quê? Que a prática batismal no nosso tempo, ela é uma prática batismal diversificada. Isto é, a prática batismal infantil é sacramento, catequese. Tá claro? A ordem qual é? Sacramento, catequese. Isso é o sonho. Tá claro? Eu só batizo crianças por quê? O sacramento vai ser seguido da catequese. É por isso que eu batizo crianças, correto? Adultos, catequese, sacramento. Tá claro? Então a gente tem que se acostumar com uma prática pastoral diversificada do batismo. Tá claro? Aonde, quando o candidato é o adulto, qual é a ordem? Qual é a ordem? Catequese, sacramento. Quando o candidato do batismo é a criança, qual é a ordem? Sacramento, catequese. Na minha paróquia, nós optamos por conversamos com o bispo, como no caso, a minha paróquia é uma espécie assim de paróquia piloto, né? Porque nem todas as paróquias da minha diocese, né? Em casa de ferreiro, é isso aí, né? Um profeta só não é aceito na sua própria terra, né? E o Padre Eduardo tem as mesmas crises, né? É assim, a gente tem que aceitar isso. Então a minha paróquia é uma espécie de paróquia piloto, que é onde está acontecendo. Eu tenho conversado, tenho dado formação para as lideranças da comunidade, né? Na verdade, quando eu cheguei lá já tinha uma primeira experiência, a gente só incrementou, tá claro? Então lá, a nossa prática qual é? Adultos, o catecumenato de adultos, quando chega na vigília pascal, eles recebem os 3 sacramentos. Essa é a minha prática, tá? Eles recebem os 3 sacramentos. Então, eu tenho uma autorização do bispo para, naquela noite, crismar. Eu faço as crismas. Né? Batismo, crisma, tudo no sábado santo. Tudo no sábado santo. Não, o povo já... Aquilo, eu conversava isso com os padres. Num primeiro momento, caramba, essa celebração vai demorar, blá, 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 blá. Hoje, quando chega lá janeiro e fevereiro, o povo já começa a me perguntar o quê? E aí, padre, esse ano vai ter? A comunidade está aos poucos se habituando.
Tá habituando, né? É claro que a gente faz, é um momento festivo, né? É uma grande festa, entendeu? É uma grande festa, a gente pensa, faz lá uma piscina, tem uma piscina, é uma caixa d'água, é uma piscina, dá uma grande festa, né? As famílias vêm. Hoje eu já tenho várias crianças, é claro, na maneira delas, né? Eu já tenho várias crianças que estão dizendo assim: padre, posso ser batizado de novo? Porque eu quero na piscina. Na maneira, claro que eu não vou batizá-las de novo, mas significa que elas estão de alguma forma entendendo a beleza, o significado da proposta, estão se apaixonando por aquele tipo de celebração. Isso é a mistagogia. Isso, não, aí é onde? É a adaptação, tá? Não estou aqui conversando com vocês sobre isso está certo, aquilo está errado. A gente tem que aprender a entender princípios, tá claro? Entender os princípios. Depois cada um vai fazer a sua adaptação, vai ver o que fica melhor, tá? São os princípios, vamos ficar nos princípios. Não basta a gente pensar tudo a partir do ponto de vista cronológico, tá claro? 7 anos, então eu tenho que fazer a iniciação completa. Tá, mas e o resultado disso? Então, é aonde? Tudo bem, a gente entende o que o direito canônico está dizendo, respeita, mas ao mesmo tempo sabe que o direito canônico o tempo todo nos aponta para a flexibilidade em virtude das questões pastorais que a gente tem que ter. Então, nesse cenário atual, dá para, por exemplo, vamos parar para pensar. Então, você vai fazer um catecumenato de 3 anos. Dá para você dizer que uma criança de 10 anos está plenamente madura para receber os 3 sacramentos? Vocês têm que entender os princípios para depois vocês fazerem, não é isso. Posso batizar com 15 anos? Vamos entender o profundo. Posso pedir isso para vocês? Entender o profundo, porque depois quando eu sei fazer panqueca, ok? Depois, se eu sei fazer panqueca, se eu sei o princípio para fazer panqueca, eu me viro se o ovo é branco, se o ovo é vermelho, se ele é de galinha d'Angola, se ele é de ovo de codorna. Me viro ou não me viro? Porque eu sei fazer panqueca. Vocês estão entendendo isso? Ok? Eu me viro, eu começo a entender justamente o quê? Olha, se eu fizer desse jeito, dá certo. Se eu fizer do outro, dá certo também. Isso é princípio. Então, entender os princípios. Porque senão nós vamos sair daqui muito rígidos. E é justamente o que eu não quero. Que vocês saiam daqui rígidos, achando que para fazer panqueca eu tenho que ter ovo com casca branca. Vocês estão entendendo? Aí a gente vira Robocop. Ovo com casca branca, sem ovo, casca branca, tá? E a última coisa que pastoralmente a gente pode ser é Robocop. Vocês estão entendendo? Ok? Passo seguinte, então, que eu preciso que vocês entendam. Vamos folhear. O terceiro itinerário, entenderam o itinerário dos catequizandos? Qual é a situação? Sim. Ok. O terceiro itinerário é o itinerário, vamos lá, a página 85, é o itinerário com quem? Com crianças. Ok? Esse itinerário com crianças vai passar pelos mesmos tempos e fases? Sim ou não? Estou ficando verde já?
Sim, gente. Senão não é inspiração catecumenal. Oba. Sim. O itinerário com crianças vai passar pelos mesmos tempos e fases? Sim. Tá claro? Princípio, porque senão não é inspiração catecumenal. Agora, vamos entender uma coisa. Peguem lá, por favor, a página 86. Página 86, por favor. Segundo tempo. Quanto é que demorava minimamente, se alguém... Pois é, eu vou tacar o sapato, hein? Minimamente, quanto é que durava o tempo do aprofundamento, o catecumenato dos adultos? 12 meses. Olha aí para esse aí. 24 meses. Por quê? Porque é com crianças. Tá claro? Olha aí, ó. É um critério para a gente descobrir o quê? Então, no exemplo que eu dei, com criança, né, do Rio, de Campo Grande para o Rio, criança, na nossa lógica, vai de carro. Tá claro? Adulto vai de avião. Todo mundo consegue entender por quê? Como princípio. Como princípio. É claro que eu posso ter um itinerário com adultos que vai durar 24. Posso. Dependendo da situação. Tá claro? Princípio. E aí, vamos entender. Se vocês somarem a passagem por todos os tempos, nós temos aproximadamente quantos anos? 3 anos. 3 anos. Por quê? Porque é mais ou menos o quê? A média nacional. Vocês estão entendendo? Quer dizer, tem relógio? Tem. Só que o relógio não é um. Tolerância. Então, a média nacional, nós verificamos, fomos, né, perguntando a diversas dioceses, olhando com diversos responsáveis, a média nacional é o quê? O itinerário catequético com crianças gira em torno de 3 anos, ali, em torno de... Tá claro? Qual é a diferença? Que nós não estamos, Robocop, olha o Robocop, tá claro? Nós não estamos dizendo que serão em 3 anos. Nós estamos dizendo que a criança terá que passar pelo quê? Por todos os tempos e fases. Página 91. Nós estamos diante do itinerário com quem? Adolescentes e jovens. Tá claro? Adolescentes e jovens. O adolescente, o jovem, passa por todas as fases? Sim. Passa por todos os tempos? Sim. Um beijo. Amo vocês. Amo vocês. Tá claro? Claríssimo. Quando a gente entender essa lógica das fases e dos tempos, nós entendemos a lógica da inspiração catecumenal. Tá claro? E eu estou falando de esqueleto. Esse é o esqueleto. Então, adultos passarão por tempos e fases? Sim.
Crianças passarão por tempos e fases? Sim. Adolescentes e jovens passarão por tempos e fases? Sim. Isso é o que faz o quê? Acomuna os itinerários. Passarão do mesmo jeito? Não, aí está a diferença. Tá claro? Receberão os mesmos sacramentos? Sim. Pegadinha, pegadinha, pegadinha. Não. Porque alguns itinerários receberão o quê? 3. Alguns? 2. Alguns? 1. Então, qual é a estrutura de um itinerário catequético de inspiração catecumenal? Tempos. Vou repetir. Tempos e fases. Quantos são os tempos? 4. Isso, ok, vamos lá, beleza. Vou dar 5,9. Vai lá, vai. Querigma. Estão com 5,6. Vamos melhorar isso aí, vai lá.